Olá, bem-vindo de volta ao ExpertCast. Meu nome é Gustavo Meirelles, sou médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde, e é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. Nós voltamos aqui agora com a segunda parte do episódio especial gravado na Jornada Paulista de Radiologia de 2026. E aqui eu já passo para a primeira pergunta da plateia para os nossos convidados, Giovanni Thierry e Cláudia da Costa Leite. Eu vou pedir para quem está com o microfone aqui do nosso apoio, passar para o André Castilha, que está aqui na segunda fila, para ele fazer uma pergunta. Eu acho que uma das principais questões trazidas foi em questão da validação. Eu acho que além de uma validação pura e simples a respeito de especificidade, sensibilidade, sobre a questão de como a gente pode trazer valor e desfechos utilizando a inteligência artificial como substrato dessa nova tecnologia emergente. Eu acho assim, sempre que você está procurando valor, né, André, você está procurando valor tanto para o paciente quanto para o médico, né, para o radiologista. Então, você quer que seja um laudo em que você tenha a validade, né, você tenha a acurácia, mas que você consiga também dar assim, no caso nosso, radiologistas, nós todos sabemos que a gente está super sobrecarregado, que você torne a tarefa mais rápida, mais acurada e que permita dar um resultado mais rápido para o paciente, né? Acho que esse é o valor que a gente está procurando. Né? Não sei se era isso que você queria. Não, é sobre como é que a gente pode, de uma maneira geral, a partir além da apenas a mensuração da especificidade do algoritmo por uma métrica um pouco mais ampla, de valor para a sociedade, valor para mas eu acho que o valor é exatamente assim, porque hoje nós todos sabemos que a gente não tem conseguido entregar os laudos tão depressa, por exemplo, do que a gente fazia antes, né, no passado. Hoje a gente tem, as entregas dos exames têm sido mais tardias do que a gente fazia. Por quê? Porque a gente anda muito sobrecarregado, a gente não consegue mais dar conta. E talvez dessa maneira a gente consiga ser mais rápido, né, em relação a isso. Vou passar para o Henrique aqui, e aí deixo essa pergunta para o Giovanni agora. Fazer a pergunta vale para o Giovanni e para a Cláudia. Tudo que vocês falaram é verdade, a gente já vê hoje em dia, eu já testei um monte dessas coisas. O que acontece no dia a dia hoje, dentro, por exemplo, da Escola Paulista ou no Hospital de Oncologia Pediátrica que eu tomo conta, quando eu recebo exames de fora e quando eu às vezes vou ensinar residentes de outros serviços, hoje 80% dos laudos são só descritivos e vem embaixo a famosa frase, favor correlacionar com os dados clínicos e laboratoriais. Copiaram isso do Fleury, que o Fleury põe o exame, não tem informação do doente, fazem isso. O que eu acho que a gente tem que fazer, tudo que vocês falaram da inteligência é verdade, ela vai chegar. Nós temos que mudar o ensino do radiologista. Se a gente não mudar o ensino do radiologista, nós vamos ficar desse jeito e a inteligência vai ganhar do radiologista que não aprendeu o que deveria aprender. Esse é o desafio, Giovanni e Cláudia. Eu iria além, né? Eu acho que nós temos que nos empenhar na mudança de formação do médico, não é? Porque é assim, eu enxergo da seguinte forma. O médico hoje, você valoriza a formação do médico se ele tem conhecimento técnico, se ele sabe medicina, se ele sabe patologia, se ele sabe clínica. O médico do futuro não vai poder se limitar a essa informação. O médico do futuro ele vai ter conhecimento sobre tecnologia. Veja, o médico tem que ser empreendedor. Um consultório médico, uma clínica médica, hoje é uma empresa. Não basta ele ser um bom médico e conversar bem com o paciente. Ele tem que saber usar telemedicina. Hoje, grande parte das consultas são telemedicina. Ele tem que saber utilizar algoritmo de inteligência artificial, vai ter que saber para poder avaliar os dados do paciente. Ele vai ter que saber se comunicar utilizando recursos como fazendo um marketing ético, né? Mas vai ter que se comunicar no Instagram, no LinkedIn, né? E nós esquecemos isso muito na formação do médico, né?
que em algum momento ele vai virar radiologista, mas isso acho que vale para todas as especialidades. Por isso que a faculdade de biomedicina que surge nos Estados Unidos, existe em outros lugares também, que é você fazer uma fusão entre os conhecimentos do médico e do engenheiro, faz sentido. Porque, na verdade, se soma aos conhecimentos do médico os conhecimentos de tecnologia que a engenharia traz, né? Mas eu estou dizendo que nós precisamos dar ao médico do futuro uma formação tecnológica mais consistente, porque o médico do futuro, veja por exemplo da radiômica, né? A radiômica, você tem que entender a análise de dados, você tem que perceber que o nódulo que o olho humano tem, aquilo ali com a radiômica, você vai poder prever se aquilo não vai ser mais um nódulo, aquilo vai ser um carcinoma com um determinado título patológico, com evolução definida. Então, eu acho que o radiologista vai ter que incorporar os conhecimentos, esses conhecimentos tecnológicos, porque a teleradiologia é isso, né? A radiômica incorpora muitos conhecimentos tecnológicos que nós não transmitimos para os nossos radiologistas, né? Muito essa fusão de especialidades, né? A radiologia com a patologia. Eu vejo que patologia e radiologia no futuro serão uma especialidade só. Eles tendem a se fundir no futuro, né? Então, a transformação é muito grande e muito rápida, né? Essa é a diferença. Quando nós entramos na radiologia, demorava 10 anos para acontecer alguma coisa. Agora, em um ano, as coisas se transformam, né? Mas eu acho que é muito importante o médico e o radiologista terem mais conhecimento tecnológico, ou seja, entenderem a inteligência artificial, e incorporarem rapidamente essas transformações. A era da transformação digital traz todas essas mudanças e eu acho que, sem dúvida, o radiologista não pode ser somente um leitor de anatomia. Não dá. Esse certamente não será o radiologista do futuro. Uma pergunta aqui. Manuel Guimarães. O que o senhor falou sobre os escribas, tem até um AI Index do Stanford que saiu recentemente falando que aumentou em 83% a produtividade dos médicos. Isso é bem interessante. Aumentou a produtividade, reduziu o burnout. Mas o questionamento é o seguinte, vindo um pré-laudo de uma IA para o radiologista, o quanto que isso poderia interferir no laudo que ele vai fazer? Seria interessante vir pré-laudo ou pós-laudo? Para saber, porque às vezes isso vai interferir que ele tire ou coloque algo ali. Até aquele automation bias, que ele vai tendenciar a falar algo porque ele foi apresentado. O que vocês acham? Em que parte do fluxo faria mais sentido? Eu nunca faço a segunda leitura lendo o laudo primeiro. Nunca. Eu sempre dou uma olhada no exame, daí eu vejo o laudo. Porque senão eu faço exatamente isso. Eu vou lá, é verdade, né? Tinha isso aqui. Eu sempre dou uma olhada no exame, daí eu vou ler o laudo que o colega fez. Porque eu concordo com você. Se eu for ler primeiro, eu vou dizer, verdade, né? Então, eu concordo com você. Uma observação para você, Cláudia. No Colégio Americano de Radiologia, numa das provas que eu fui fazer uma vez, tinha qual o maior erro do radiologista? Ele leu o laudo do cara antes dele pensar. Aí você comentou, esse é o maior erro do radiologista. Ele olha o cara e fala, não, o cara falou isso, eu vou fazer igual. Não. Está isso dentro das regras de erros do radiologista. E quando se fala em pré-laudo, eu me refiro muito mais a um esqueleto, a um esqueleto de laudo estruturado, do que um laudo que já contenha decisões que cabem ao radiologista. Entendeu? Quer dizer, pode ser uma descrição, mas não uma descrição que contenha os aspectos importantes relativos ao laudo. Essa é uma decisão do radiologista. Então, o pré-laudo não pode influenciar a decisão do radiologista. Porque, sabe o que vai acontecer? O mau radiologista, ele só vai ser um apertador de botão, né? Ele só vai liberar o laudo, ele não vai pensar o laudo, né? E aí o risco é grande, porque aí o radiologista desaparece mesmo. A partir do momento que tiver só que apertar o botão, nós vamos... Muito como é a automação no laboratório hoje, né? O médico entra só na avaliação por amostragem, mas a grande parte dos laboratórios são liberados de forma
automatizada. Não é isso que nós queremos para a radiologia. A radiologia é uma especialidade mais complexa, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Tem mais duas perguntas, tem da Eveline e da Júlia. Vou começar por ali, depois aqui. Vamos falar de financiamento da saúde, né? O outro lado da moeda. Nós somos radiologistas, mas vários aqui são gestores. E o grande problema, como eu já tive, e eu tive gestão de segmentos verticalizados, em que é muito importante a questão do financiamento da saúde. Então, redução, aumento da lucratividade dos planos, tal. E, de repente, onde é que a gente pode se respaldar no limiar do que o pré-laudo vai virar laudo e aí não há alteração nos laudos e o plano de saúde vai cortar o médico radiologista? É esse o limiar de onde a gente vai ter que trabalhar, né? Para a defesa da classe, exatamente para não virarmos o que o Dr. Giovanni falou, mais um apertador de botão e ter que liberar, no lugar de 30 ressonâncias no período, 200. Giovanni quer comentar algo? Giovanni, fica à vontade. Não, é assim, formando 50 mil médicos por ano, dos quais 60% não faz residência médica, o desastre já está anunciado, né? Quer dizer, nós sabemos que o médico vai valer muito pouco, né? O que vai diferenciar o médico será a qualidade. Agora, quando a qualidade não é critério, o final vai ser triste. Eu prefiro discutir a parte boa da medicina, né? A parte ruim, né, que nós assistimos é muito complexa. Veja, tem muitas instituições que qualidade não é critério, né? O critério é puramente econômico. Mas aí é algo que nós precisamos defender a qualidade, né? Nós precisamos defender que os médicos sejam obrigados a fazer residência para poder exercer. Nós temos que defender que no final do curso se faça uma avaliação do profissional. Quer dizer, nós temos que ter essas bandeiras de qualidade para defender a nossa profissão e o exercício da medicina e a radiologia. Mas eu entendo que você diz que existem desafios que estão além da nossa capacidade de decisão, né? Eu vou deixar a Júlia ter uma pergunta aqui, depois passo para você também, e depois tem outra lá. Eu queria voltar um pouquinho nessa perspectiva aí da AI, influência nos laudos, a radiômica. A minha preocupação maior, assim, atualmente, em relação a tecnologias entrando na nossa vida, é declínio cognitivo da humanidade, assim, é perda de capacidade. Isso me preocupa muito. Então, assim, quando a gente fala, a radiômica vai vir e a gente já vai olhar e falar que nódulo que é. Me preocupa um pouco a gente estar entregando totalmente a nossa capacidade de interpretação desse jeito também para a inteligência artificial, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente olha um laudo e a gente não tem, depois de muitos anos, a nossa capacidade cognitiva é muito maior do que parece. Então, né, a nossa capacidade interpretativa, e ela é muito multifatorial, né? A gente consegue ver por atenuação, por contornos, por contexto, por outras imagens junto. Ela dá é muito mais rico do que parece a nossa interpretação de um laudo, né? E no momento que a gente fala, a radiômica vai ler tudo e a gente vai falar, que bom, isso aqui é um câncer, adenocarcinoma, ou isso... O quanto isso vai fazer a gente perder essa capacidade, né, avaliativa. O quanto um pré-laudo já pronto não vai fazer a gente perder essa capacidade que é tão rica. E isso para tudo, né? Para memória, para caminhos, para lembrança. Então, como vocês veem isso, assim, essa parte? Quem quer começar? Cláudia, depois Giovanni. Você sabe que isso me preocupa não tanto na geração que já tem experiência, mas na geração que você vai formar. Como é que você vai ensinar? Porque, assim, para você ensinar, você tem que fazer as pessoas ganharem experiência. Para você ganhar experiência, você precisa ir lá e ir fazendo, e errar, e treinar, e fazer. Como você vai fazer as novas gerações aprendendo? É uma coisa, assim, que
realmente me preocupa. Como você vai fazer as novas gerações aprenderem se você tiver um pré-laudo? Eu concordo com você, realmente é uma preocupação. Giovanni? Você sabe que eu acho que realmente esse é um assunto bem interessante, né? Assim, eu lembro uma situação que eu vivi, né? Eu fui de uma época que surgiu a máquina de somar, aquela máquina de calcular que você aperta os botõezinhos e faz soma, divisão, multiplicação, né? Talvez muitos de vocês nem saibam o que seja isso, mas para nós era proibido usar a máquina de somar, porque justamente por um argumento assim, não, porque vocês não vão saber fazer conta, vocês não vão saber pensar, né? Também a questão do celular, né? O celular se acaba se viciando, ou o computador que passou a fazer algumas funções que o homem fazia. Sabe o que eu acho? Eu tenho a impressão que a tecnologia transforma, né? Esse instrumental muda a vida, mas eu não vejo isso como uma piora de qualidade de vida. Eu acho que a tecnologia sempre contribuiu para uma sociedade que acabe tendo mais conforto e mais facilidade. Eu acho que a tecnologia, muitas vezes, naturalmente existe uma resistência à transformação tecnológica, como foi desde a primeira Revolução Industrial, quando os operários destruíam as máquinas a vapor, porque achavam que, eram principalmente indústrias têxteis, né, porque achavam que a máquina a vapor ia substituir o operário, né, e na verdade depois se viu que o operário teve qualificação e passou a trabalhar menos horas e com mais qualidade de vida. Então, eu aceito mais a questão dessa transformação tecnológica como uma mudança de hábitos, uma mudança de costumes. Eu não vejo o obrigatório como uma coisa negativa. Eu vejo que essa transformação que nós estamos tendo através dessa transformação digital, inteligência artificial, eu acho que eles podem facilitar a vida do ser humano, podem desburocratizar muito dessas tarefas. Então, a minha visão é uma visão positiva, né? Mas eu entendo a preocupação do que é novo, que possa fazer as pessoas pensarem menos. Mas, apesar de toda a transformação tecnológica que nós tivemos nas últimas 2 décadas, principalmente com o computador, eu não vejo os jovens que já nasceram digitais tão diferentes dos jovens de nossa geração, né? São diferentes, mas ainda eu não posso dizer que sejam piores do que nós fomos. Então, eu vejo a tecnologia como uma evolução que sempre mais favoreceu a humanidade do que a desfavoreceu. Veja, tem tecnologias, por exemplo, bomba atômica, né? Claro, veja, isso é uma evolução tecnológica muito negativa, mas por trás da bomba atômica veio toda a medicina nuclear, né? Então é muito a forma que a sociedade utiliza a tecnologia, mas eu entendo, acho que isso sem dúvida é uma preocupação. Queria fazer uma pergunta para ambos. Você mencionou a respeito à validação dos algoritmos, e realmente eu fico muito preocupado, porque já teve algoritmos que causaram muitos malefícios. Então, como vai ser essa regulação? Como vai ser administrado isso? Eu participo ativamente da regulação da inteligência artificial. Eu participei já no projeto que entrou pelo Senado, que era um projeto feito por juristas, onde colocavam inteligência artificial na saúde de alto risco. Qualquer aplicação da inteligência artificial da saúde seria alto risco. Ou seja, isso inviabilizaria a utilização de inteligência artificial na saúde. Nós não podia ter acelerador nos equipamentos, porque tudo isso, a versão do Senado nós conseguimos atenuar a versão do Senado, foi para a Câmara, o projeto que era péssimo, ficou ruim, e estamos trabalhando dentro da regulação da inteligência artificial na Câmara. Felizmente, desacelerou, né? Já não tem mais aquela rapidez de aprovar um projeto num prazo curto, inclusive porque a inteligência artificial, desde que o projeto entrou no Senado, nem existia inteligência artificial generativa. Então, a tecnologia ela evolui rápido, né? E nós não temos que ter pressa para regular a tecnologia. Veja, os algoritmos de inteligência artificial são algoritmos que têm relevância para o ser humano, né?
Então, tem que existir uma regulação em relação ao que se usa no ser humano, né? Isso ainda não está regulado, né? Mas a tendência, por exemplo, que os algoritmos, antes de serem utilizados, passem por uma validação, né? Ou uma validação, assim como os remédios, né? Você não toma um remédio sem que ele tenha passado por um longo processo de validação. A inteligência artificial, o processo não pode ser tão longo, né? Mas tem que existir, é necessário que exista um processo de validação. Nós temos uma agência reguladora, a Anvisa, e nós vamos ter que cruzar os recursos antes de utilizar. Isso vai ter que ser, em larga escala, isso vai ter que ser validado por estruturas que já existam ou que sejam criadas para isso, né? Última pergunta aqui atrás, eu vou passar para a Cláudia e a gente vai, infelizmente, ter que fechar. Eu sou Priscila. Eu gostaria de saber como que, com os avanços da inteligência artificial, quais são os principais desafios e como enfrentá-los para manter um atendimento humanizado e que agregue valor para os nossos clientes? A ideia realmente seria exatamente isso, a gente ter mais tempo livre para poder atender melhor o paciente e poder conseguir com isso ter um atendimento mais humanizado. O que eu vejo é que, assim, hoje nós estamos tão sobrecarregados com o número de exames e que, se a gente conseguir, a gente vai conseguir realmente, é o que o Giovanni falou, conseguir entrar nesse gap que a gente está tendo da pressão de exames em relação ao aumento de exames em relação ao que a gente lauda. Eu não consigo ver no primeiro momento que a gente consiga ter mais tempo para humanizar. Quem sabe mais para frente a gente possa ter. Mas no primeiro momento eu não consigo imaginar que a gente vai ter tempo para conseguir humanizar e ficar mais tempo paciente. Quem sabe no futuro, né? Olha, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui, Giovanni, Cláudia, mais uma vez. Muito obrigado pela presença no ExpertCast. Espero contar com vocês dois novamente, várias outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Obrigada pelo convite. Para quem nos assistiu, um recado final, a gente está fechando, mas não deixem de seguir o ExpertCast. Vocês vão encontrar www.expertcast.com.br. Tem lá os links para todas as plataformas. E a comunidade de inovação em saúde, vocês vão encontrar os links também para os grupos em inovaçãosaude.com. Muito obrigado.